Olá, povo de Deus, terça-feira, 9 de agosto de 2022, 19ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 2, de 8 até 3, 4. E Mateus 18, 1 a 5, 10, 12 a 14. Assim fala o Senhor. Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim, estava escrito na frente e no verso. E nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi. Era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. É bastante comum entre os biblistas a convicção de que Ezequiel faz parte da primeira leva de exilados para a Babilônia. Toda a sua atividade se desenrolou aí, no exílio. Compartilhou com seu povo todas as amargas experiências do exílio. A vida de Ezequiel foi marcada por duros golpes. Pouco depois da sua vocação, foi acometido de paralisia. Durante anos, ficou imóvel e mudo. Somente com a notícia da queda de Jerusalém, esse quadro deplorável sofreu alteração. Esta árdua experiência do exílio e de sua condição pessoal aguçou nele a sensibilidade para o valor da penitência. Acentuou também a consciência de total dependência da criatura do seu Criador. Impotência humana e onipotência de Deus são manifestas. Tudo isso marca a vida e o discurso do nosso profeta. Na sua mensagem, Ezequiel é incisivo e duro. Não há meio termo. Apela para a nossa fantasia e imaginação. Não podemos ter acesso à sua mensagem via exagerado intelectualismo. O jeito é simplesmente ouvi-lo. Já o primeiro capítulo, com aquela fantástica descrição da glória de Deus, poderia levar-nos a fechar o livro, mas com certeza sairíamos perdendo uma inimaginável riqueza. E no nosso trecho de hoje, vemos Ezequiel manifestar sua consciência da missão recebida, que é transmitir tão e somente a palavra de Deus que ele traz nas suas entranhas. Daí essa mensagem profética fantástica, comendo a palavra, que lhe é doce como mel na boca. É com essa consciência que ele anuncia a palavra do Senhor ao povo de Israel. Mateus 18, de 1 a 5, 10, 12, 14. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece?
Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Os discípulos, por diversas vezes e diversos modos, revelam a Jesus que quase nada entenderam de tudo que Jesus fez e falou. Estão preocupados no trecho de hoje sobre quem é maior no reino dos céus. E uma vez mais, sem perder a paciência, Jesus vai lhes ensinar pedagogicamente de que o reino é dos pequeninos. É sabido que as crianças não eram contadas na sociedade da época. Eram tratadas como ignorantes e sem capacidade de entender, totalmente marginalizadas. Tomando a criança como exemplo dos pequeninos aos quais o reino pertence, Jesus inverte absolutamente a ordem social que estava metida na cabeça e no coração também dos discípulos. Os pequeninos, aqueles que nada valem, são reconhecidos como os verdadeiros protagonistas do reino, pois eles têm seus defensores e protetores junto do Pai, os mensageiros denominados de anjos. Por causa disso, Jesus indica os pequeninos como modelo aos seus discípulos. E mais, diz que se eles não se tornassem como os pequeninos, não entrariam no reino dos céus. Da mesma forma como Jesus, em outra ocasião, se identifica com os pobres, aqui ele o faz com os pequeninos em geral. A parábola no final do nosso texto de hoje revela a opção do Pai pelos pequeninos, os quais ele não quer que nenhum deles se perca. É o carinho do Pai pelos últimos que faz dos pequeninos os preferidos do reino dos céus. Os evangelhos são a reserva de sentido de toda a existência cristã. Enquanto a sociedade valoriza os que se ostentam, os evangelhos nos apontam outra direção. Jesus revela que a lógica do reino não combina com a lógica da sociedade. Cabe a nós um exercício permanente para tomarmos a decisão correta em cada circunstância da vida. O que fica claro com o texto de hoje é que seguir Jesus e seguir o seu projeto de reino é optar por ser cidadão e cidadã contra a corrente. Um beijo no seu coração.